eu vou falar para vocês hoje sobre um pouquinho desse exame do aparelho respiratório superior, tá? Mas é impossível a gente falar em exame, né, se a gente não entender o que a gente está examinando, tá? Então, o que é o aparelho respiratório? Eu tenho o aparelho respiratório superior, tá? E o aparelho respiratório inferior, ok? Então, vocês têm essas duas aulas separadas. O aparelho respiratório inferior, ele é basicamente formado pelos pulmões e as vias aéreas inferiores. Então, vocês vão ter um foco maior nisso, nessa aula de anamnese do aparelho respiratório inferior, tá? Do exame. Então, eu tenho aqui ó, os pulmões, tá? A traqueia é esse órgão grandão que a gente tem aqui, dividido em brônquios, tá? Direito e esquerdo. E esses brônquios, eles vão se ramificando, tá? Até chegar nos, então, os brônquios principais, os secundários, até chegar nos bronquíolos, e aí eu tenho os alvéolos pulmonares, onde ocorrem essas trocas aéreas. A responsabilidade desse sistema respiratório é entrar esse ar através do nariz e da cavidade oral, tá? Então, vamos entender. O que é fisiológico, tá? Eu respirar predominantemente pelo nariz. Então, a boca tem que estar fechada e eu tenho que respirar e inspirar. Inspirar, né, que é quando o ar entra, e expirar, que é quando o ar sai, pelo nariz. Quando que é normal eu usar a boca, tá? Quando eu estou fazendo um exercício mais exaustivo. Então, a gente chama de respiração oral de suplência. Então, eu estou fazendo uma caminhada, estou fazendo uma corrida, e aí eu começo a ajudar essa respiração pela boca. O ar, olha, ele entra pelo nariz, vai descer aqui, né? Chega na região da nasofaringe, tá? Depois ele chega na região da orofaringe e ele tem uma via única, tá? Até aqui na região da glote. Então, a laringe, ela é um órgão que ela, a supra, né? A parte superior dela é um órgão comum tanto do sistema digestório quanto do sistema respiratório. Então, a comida ela entra pela boca, ela vai passar nessa parte superior da laringe, depois ela vai desviar para a parte posterior e vai descer pelo esôfago, vai para o estômago, tá? O que acontece quando a gente está comendo e ri? A gente não engasga, né? Ou quando a gente está falando, a gente não engasga, começa a tossir, aquela confusão. Por que isso, tá? Isso tem naquele materialzinho que eu mandei para vocês. E essa comida, em vez dela descer para o esôfago, ela pode entrar aqui na parte anterior, tá? Que é a região da entrada da traqueia. E para essa comida não entrar no pulmão e causar uma aspiração mesmo, uma pneumonia, a gente tosse, tá? Então, é um reflexo de proteção para essa comida voltar, tá? Em relação à face, então vamos começar lá de cima para a gente entender. Eu tenho a cavidade nasal, tá? Então, cavidade nasal direita e esquerda. Essa cavidade nasal, ela é dividida em lado direito e esquerdo pelo septo, que é esse osso aqui que divide a cavidade nasal em dois lados, tá? Logo que o ar entra, ele encontra uma resistência, principalmente nessa região aqui, ó, nessa voltinha que a gente tem no nariz, que a gente chama de válvula nasal, tá? E nessa região da válvula, eu encontro uma primeira estrutura que a gente chama de concha ou corneto inferior, tá? Mais acima e mais ou menos 1 centímetro para trás, como se fosse nessa região aqui, eu encontro a concha média, tá? E mais superiormente a ela e mais posterior, a concha superior, tá? Então, o ar, ele entra. Qual que é a função dessas conchas? Elas criam uma resistência aérea para esse ar turbilhonar. Então, ele vai rodar várias vezes antes de sair da cavidade nasal, e ele vai ser aquecido, umidificado e filtrado, tá? Então, vocês notam que quando tá mais quente, mais calor e mais úmido, o nariz está mais livre, não é isso? O dia que tá mais frio, aquele nariz fica mais congestionado, né? E ele fica mais congestionado e às vezes a gente tem uma dificuldade maior aí para respirar, não é isso? Confere, tá? Quando a gente está gripado, essas conchas ficam mais congestionadas e fica mais difícil para respirar. Então, o que dá essa sensação de obstrução nasal quando a gente está gripado é justamente esse edema que a gente tem nessa região,
tá? Eu tenho aqui na foto os famosos seios paranasais, tá? Seio paranasal direito, seio paranasal esquerdo, tá? Aqui o maxilar, o etimoidal e o frontal, tá? E do outro lado a mesma coisa. Então, são 8 seios paranasais, os direitos e os esquerdos, tá? E a gente tem 2 de cada um, são 8 no total. Além desses aqui, eu tenho o esfenoide, que fica mais posterior, tá? Qual que é a função desses seios paranasais? Teoricamente, tá? Ele tem algumas funções, mas ninguém sabe exatamente qual que é a função. Seria diminuir esse peso na face. Então, eu tenho ossos pneumáticos, tá? Cheios de ar. Vocês vão ver que essa definição, ossos pneumáticos, são ossos cheios de ar, ok? E quando a gente nasce, esses ossos ainda não são totalmente formados, eles são bem rudimentares. À medida que a gente vai crescendo, o rosto vai se formando, vai desenvolvendo e o ar vai entrando dentro da cavidade nasal, esses ossos, essas cavidades vão enchendo de ar e vão formando os seios, tá? A gente chama de seios paranasais, tá? Ou seios da face. E todos os dias esses seios paranasais produzem 2 litros de secreção. Muito, né? É isso mesmo. A gente engole e nem percebe. Isso é fisiológico. Quando eu tenho alguma gripe, algum resfriado, isso pode ir para 4 até 6 litros, tá? E aí a gente começa a perceber essa sensação, tá? Mas a função deles basicamente é essa: filtrar, umidificar e aquecer o ar. Quando eu vou fazer o exame da minha cavidade oral, né? Que é o segundo espaço aí que eu tenho de entrada do ar no organismo. Eu tenho os dentes, tá? Então, a gente vai fazer esse exame também. Então, eu tenho aqui, né, arcada superior, tá? Arcada inferior. Essa região em volta aqui dos dentes e entre o lábio e os dentes, a gente chama de vestíbulo, tá? Então, eu tenho vestíbulo anterior, vestíbulo lateral, tá? Lateral superior, anterior superior, lateral superior, tá? Logo embaixo aqui da língua, eu tenho o freio lingual, que é essa estrutura aqui, tá? Nesse freio, desembocam 2 ductos, um de um lado e outro do outro, que são os ductos das glândulas submandibulares. São glândulas produtoras de saliva. Elas ficam logo aqui embaixo, tá? Ainda nesse assoalho, tá? A gente tem nessa região aqui vários outros pequenos ductozinhos, que são das glândulas sublinguais. Então, eu tenho as submandibulares, tenho as sublinguais, e além disso, eu tenho a parótida, que ela vai desembocar nessa região aqui, tá? Do vestíbulo superior, e a gente chama essa pele aqui de mucosa jugal, tá? E a parótida, ela fica nessa região aqui, tá? Ela vai ficar aqui na bochecha, por baixo aqui, ela desemboca, produz saliva para a cavidade oral. Língua tá nessa região, tá? Eu tenho o palato duro, que é o céu da boca formado por essa parte dura, e o palato mole, que é essa parte final aqui, ok? Além disso, eu tenho as amígdalas ou tonsilas palatinas, são sinônimos, de um lado e de outro, tá? E aqui é a cavidade oral propriamente dita. Então, aqui, ó, do lado direito aí do vídeo, é uma foto que a gente vê a língua, as amígdalas ou tonsilas, a úvula, tá? Que ela fica penduradinha aqui, e o palato mole aqui, mais posterior, ok? Então, é isso aí que a gente vê quando a gente faz o exame. Continuando ainda aqui na anatomia. Quando eu divido a cavidade nasal em direita e esquerda, eu tenho essa estrutura aqui que a gente chama de septo nasal, que é essa estrutura aqui, que divide aqui o meio, né? A cavidade nasal em direita e esquerda. Então, a parede medial, tá? Vocês comecem a se acostumar com esses termos. Medial é o que está centralizado. Lateral é o que está na região mais externa. Caudal é o que está para baixo, tá? Cranial é o que está para cima. Então, vocês vão estudar toda essa nomenclatura distal. Então, por exemplo, eu tenho os dedos aqui, né? Essa é a parte distal do meu dedo, a falange distal. Essa falange aqui do meio é a falange média, não é medial, tá? Média. E aqui é a proximal. Então, basicamente, vocês vão ver que toda a nomenclatura anatômica é assim. Eu tenho lateral, medial, cranial, caudal. E quando eu falo de estruturas que estão adjacentes, distal, média e proximal, tá?
Então, a gente vai usar sempre essa nomenclatura aqui. Então, a parede medial, né, da minha cavidade nasal direita aqui, por exemplo, é o septo, tá? E quando vocês observam aqui, vocês vão ver que ele é formado de um osso que a gente chama de vômer, que é esse osso mais inferior aqui, tá? Esse osso aqui. Eu tenho um outro osso que desce lá da base do crânio, tá? Ele vem daqui de cima, que a gente chama de lâmina perpendicular do etimoide. E aqui na parte mais anterior, a gente tem a cartilagem quadrangular, ou cartilagem septal, tá? E essas estruturas têm que ser uma encostadinha na outra, bonitinho e retinha. Quando elas não ficam tão conectadas e elas têm um certo, uma sobrepõe em cima da outra ou até um desvio, é o que a gente chama de desvio de septo, tá? Então, o septo ele tem um desvio, em vez dele ficar centralizado, ele está torto para um lado ou torto para o outro. Na parede lateral do nariz, então, quem está na parede lateral, essa parte mais de fora aqui, né? Lateralizado, são as conchas nasais, como eu falei para vocês. Então, aqui, ó, entrada do nariz, a região da válvula, que é essa área aqui mais estreita, tá? A concha inferior, a concha média e a concha superior. E embaixo de cada concha dessa, eu tenho os meatos, tá? Então, eu tenho o meato inferior. Meato, gente, é sempre uma passagem. Então, sempre em anatomia que vocês escutarem meato, tá? Eu estou falando de uma passagem. Sempre que eu falo de ósteo, eu estou falando de um buraquinho. Então, o ósteo da glândula submandibular quer dizer que é o buraquinho onde desemboca aquela glândula ali, onde ela libera a saliva, tá? Então, aqui embaixo, ó, o meato inferior está aqui, o meato médio está nessa região e o meato superior está aqui, tá? O ducto nasolacrimal, o que é isso? É um ducto que vem aqui do cantinho do olho, desce pelo nariz e ele vai parar aqui. Então, todos os dias, toda hora, a gente está produzindo lágrima, não é isso? A lágrima, ela é produzida aqui, nessa região fica a glândula lacrimal, tá? Ela é produzida de cima para baixo, vai lavando o olho e ela é drenada aqui no ducto nasolacrimal. E esse ducto, ele vai sair justamente aqui no meato inferior. Quando a gente chora, o nariz não escorre, porque eu tenho um aumento de lágrima e isso escorre. Quando a gente está com o nariz entupido, o olho não fica congesto por causa dessa drenagem aqui. Aqui no meato médio, vai acontecer a drenagem do maxilar, do etimoidal anterior e do frontal, que é esse aqui da testa, tá? Então, olha aqui, ó, o frontal tá nessa região, ele vai drenar aqui dentro, tá? O maxilar e o etimoide a gente não vê nesse corte. E os etimoidais, às vezes, a gente divide em dois grupos, as células anteriores e as células posteriores, porque a drenagem do anterior é para um lado e a do posterior é para o outro. Quando eu chego aqui no meato superior, eu tenho a drenagem do esfenoidal. Lembra que eu falei para vocês que naquela imagem não aparecia o esfenoidal? Porque ele fica bem aqui no fundo da cabeça. Se eu pudesse pegá-lo, é como se eu traçasse aqui e aqui, tá? E ele vai drenar para a cavidade, para o meato superior também, tá? Então, essa é a parede lateral. Vamos lá, então, próximo slide. Olha só. Então, esse é um corte que a gente chama de sagital, tá? Então, a gente corta nessa região aqui, como se eu cortasse aqui a cabeça no meio, tá vendo? Aqui eu tô vendo o septo, e aí a gente divide em nasofaringe, orofaringe e laringofaringe. Então, ó, o ar entrou por aqui, não é isso? Veio rodando, não é? Turbilhonando, igual eu expliquei. Ele chega aqui nessa abertura posterior, tá? Então, aqui é o fundo do nariz, falando grosseiramente. A gente chama de coana, tá? A coana é esse espaço que a gente tem aqui. Passa nessa região da nasofaringe, tá? Olha a úvula aqui, gente, tá vendo? Chega aqui nessa região, a gente chama de orofaringe, tá? E aqui embaixo, a gente chama de laringofaringe. Então, o ar, ele entra, aqui a epiglote, eu vou explicar para vocês melhor a epiglote daqui a pouquinho. Então, o ar, ele entra, vem aqui, tá vendo? E desce, tá? Quando a gente come, o que que acontece? Essa epiglote desce e fecha aqui, ó. Ela vai fechar essa região que a gente chama de ádito da laringe.
e a comida desce direto aqui para o esôfago, que é esse tubo que está aqui atrás. Entenderam? Então, o que acontece quando a gente engasga? A comida, em vez da epiglote estar fechadinha e ela vir para cá, ela acaba tentando entrar nessa região aqui da laringe. Então, a gente tosse, 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 tosse para essa comida voltar e vir para cá, ok? Então, a gente entendendo aí um pouquinho da anatomia primeiro. Vamos ver um outro corte, tá? Olha esse corte, esse é um corte posterior, tá? Então, a gente chama de corte coronal, ok? Tá? Então, nesse corte aqui, ó, a gente vê nessa região a base do crânio, aqui em cima é cérebro, tá vendo? Aqui, ó, eu tô vendo o nariz pela parte posterior. Então, ó, o septo aqui no meio, dividindo, tá vendo? E aqui a coana de um lado e a coana do outro, que é aquela abertura lá posterior. A nasofaringe tá aqui nessa região, a úvula penduradinha aqui já é a orofaringe, e aqui tá a epiglote que eu falei para vocês, tá vendo? O ádito da laringe tá aqui. Então, quando a gente come, essa epiglote fecha aqui para essa comida descer direto. Quando a gente respira, ela vai entrar aqui nessa região, tá? Então, entendendo um pouquinho aí da anatomia. Como é que eu vou fazer o exame de oroscopia? Então, para eu examinar a cavidade oral, eu tenho que fazer o que a gente chama de exame de oroscopia, tá? Esse exame nada mais é do que a inspeção dessa cavidade oral. Qual que é o objetivo dessa aula no primeiro período, tá? Por que eu tenho que examinar a oroscopia, né, a cavidade oral e a cavidade nasal? O objetivo é que vocês conheçam no vivo, tá? Na pessoa, as características fisiológicas e anatômicas normais, tá? Então, o objetivo, eu vou mostrar algumas doenças para vocês aqui hoje, mas o objetivo não é identificar a doença e não é diagnosticar a doença, tá? O objetivo é que vocês olhem e falem assim, essa cavidade oral está normal, esse nariz está normal. Não, tem um negócio diferente aí, eu não sei o que é, mas está diferente. Então, o objetivo da aula do primeiro período é esse, tá? Então, o que eu uso para fazer a horoscopia? É o que a gente chama de abaixador de língua. Tenho vários modelos, vários tipos. O que vocês vão encontrar lá no nosso laboratório de habilidades é esse de metal, tá? Mas esse de metal vocês vão achar só no laboratório de habilidades mesmo, tá? Normalmente, na prática, lá nos postos de saúde, nos PSFs, vocês vão encontrar esses aqui de madeira. Gente, é a mesma coisa, tá? Não tem diferença nenhuma. Então, a primeira coisa que a gente faz é a inspeção da mucosa. Então, o que é a mucosa? É essa pele toda que reveste. Então, eu tenho que olhar todos os cantinhos, tenho que olhar tudo para ver se está tudo ok, tá? Tem que olhar a língua, tem que olhar dente, tem que olhar a tonsila palatina e tem que olhar a faringe. Vamos entender isso aqui melhor, então, tá? Não me importa por onde vocês vão começar, mas eu sugiro que vocês tenham sempre a mesma sequência para não esquecer, tá? Então, é importantíssimo que vocês examinem essa região aqui do vestíbulo superior, então esse espaço entre o dente e entre os lábios. Então, vocês vão ver que a gente tem que pegar o abaixador e puxar mesmo um pouquinho para a gente conseguir ver, tá? Tem que examinar essa região lateral, essa região anterior aqui, tá? Depois, eu vou dar uma olhada aqui nessa mucosa jugal. Tem alguma lesão? Tem alguma marca? Não, não tem. Eu vou olhar o que depois? Peço para o paciente levantar um pouquinho a cabeça e vou olhar o palato, o céu da boca. O palato, gente, nada mais é do que o assoalho nasal, não é isso? Tá? Então, quem forma o assoalho do nariz é o palato, tá? Por último, a gente olha a língua, tá? E a gente vai abaixar essa língua com o abaixador, tá? Sempre com a língua para dentro e cuidado para não desencadear reflexo de vômito no paciente. Se eu colocar essa língua, esse abaixador na parte posterior da língua, então a gente fala que esse abaixador tem que ser colocado nos 2/3 anteriores da língua. Se eu colocar no terço posterior, eu vou desencadear reflexo de vômito, que é extremamente desconfortável para o paciente. Vou olhar o quê? As lojas amigdalianas. Então, eu tenho duas estruturas aqui anatômicas que formam essa loja. O arco palato glosso, então glosso significa língua, tá? Por isso que é arco palato-glosso. E arco palato-faríngeo, porque ele vai do palato até a faringe,
tá? Dentro desse espaço, eu tenho a amígdala, ou tonsila palatina, que é um órgão linfóide. Depois vocês vão estudar isso melhor. E ela é classificada em grau 1, 2, 3 e 4, dependendo do tamanho. Então, grau 1, ela fica dentro dos arcos, tá vendo? Grau 2, ela chega a sair dos arcos, mas ela não passa, não ocupa mais de 50% entre esse espaço entre o arco e a úvula, tá? A grau 3, ela saiu do arco, tá? E ocupou mais de 50% entre esse espaço entre o arco e a úvula, mas ela não se encostou na linha média. A grau 4, ela se toca, tá? Então, repetindo, grau 1, ela está dentro da loja amigdaliana, tá? Dentro dos dois arcos. Grau 2, ela sai, mas ela não ultrapassa esse espaço de 50% entre o, né? Não passa da metade desse espaço entre o arco e a úvula. Grau 3, ela passa, mas ela não chega a se tocar na linha média. E a grau 4, elas se tocam na linha média, tá? Então, é importante que vocês classifiquem essa amígdala quando vocês forem né, descrever o exame físico, vocês vão classificar essa amígdala. Olha aqui, gente, a diferença daquele primeiro slide que eu mostrei para vocês, não é? Eu tenho uma amígdala bem maior aqui, cheia de umas bolinhas brancas, tá vendo? Umas placas brancas, ok? Isso é uma amidalite aguda bacteriana. Eu não sei o que é, professora, mas eu sei que está diferente daquela amígdala que eu vi lá naquele primeiro slide, concordo? Então, isso é que é importante. Olha aqui, gente, aqui já não tem placa, mas está inchado e está tudo vermelhinho, tá vendo? É uma amidalite que a gente chama de viral, causada por vírus, não é causada por bactéria, tá? Diferente também. Olha essa bolinha branca que a gente tem aqui, tá? Não é placa isso, são umas massinhas brancas que algumas pessoas produzem na amígdala, tá? Que chama cáseum, tá? Ah, não sei o que é, mas eu sei que aquela plaquinha branca ali não tem normalmente, ok? Olha essa lesão aqui enorme, tá? Não tenho nem ideia do que é isso. Isso é um carcinoma, né? Mas eu sei que não pode ter esse brocotoma, essa bolona aqui nessa região, tá? Então, é isso que vocês vão observar no dia a dia. Vocês vão ver que tem alterações que são diferentes do normal, ok? Entendido até aqui? Vocês querem perguntar alguma coisa da parte de horoscopia? Ou posso continuar? Vou parar aqui um pouquinho e deixar vocês perguntarem. Vou parar aqui um tiquinho. Alguém quer perguntar alguma coisa? Tudo certo? Conseguiram acompanhar? Conseguiram entender um pouquinho da anatomia? E conseguiram entender um pouquinho desse exame da cavidade oral? Acho que tá, não tem muito mistério essa aula, não. Tá? Tudo certo, né? Então, ótimo. Então, vou continuar aqui com o exame de rinoscopia, tá? Então, voltando aqui para a rinoscopia. Então, o exame do aparelho respiratório superior, tá? Ele compreende a rinoscopia e a oroscopia, tá? A laringoscopia indireta, teoricamente, ela entraria também como exame do aparelho respiratório superior. Mas esse exame é um pouquinho mais complexo e a gente faz ele no segundo período, quando vocês estudam a anatomia e fisiologia do aparelho fonador, que é a laringe, a voz, etc. Tá? Então, a rinoscopia. Gente, o que é a rinoscopia? É esse exame da cavidade nasal, tá? Então, ele começa com a inspeção nasal. Eu vou olhar a cavidade nasal, vou olhar o nariz, tá? E depois eu vou fazer o que a gente chama de rinoscopia anterior. Para isso, eu uso esse instrumentozinho aqui, que a gente chama de espéculo nasal, tá? E na criança, eu posso simplesmente levantar o nariz, eu consigo olhar, tá? E eu posso também usar o otoscópio, que é o aparelhinho que a gente usa para olhar o ouvido, eu posso tentar usar na cavidade nasal. Mas, sinceramente, é melhor ou você usar o espéculo ou você usar simplesmente na criança, você pode levantar e fazer essa inspeção com a lanterna. Então, olha aqui para vocês verem. Eu tenho que jogar um foco de luz, tá? Isso vale para a horoscopia também, tá? Sem luz a gente não vê nada, não. Então, o abaixador de língua está numa mão e a lanterninha está na outra. Eu introduzo, tá vendo, esse espéculo perpendicular aqui ao septo, tá? E abro ele. Qual que é o objetivo disso? Vencer justamente esse espaço de maior estreitamento aqui. Com isso, eu consigo visualizar o septo aqui na região medial e
a concha inferior nessa região e a concha média, às vezes eu consigo vê-la, ela fica logo em cima da inferior e um pouquinho mais para trás. Então, vou ver outra imagem aqui, tá vendo? O médico, ele tá de frente para o paciente, tá? Esse aqui, gente, é o famoso espelho frontal. Eu tenho uma fonte de luz mais ou menos nessa região aqui, tá? Eu tenho que pôr uma aqui, ó. Eu tenho que pôr uma fonte de luz aqui, por exemplo, ou aqui. Essa luz vai ser refletida aqui no espelho e o espelho joga a luz lá, tá? Eu posso usar simplesmente uma lanterninha. É isso que eu vou fazer com vocês, porque o espelho frontal a gente tem no laboratório, mas a gente não tem lá na UBS, lá no PSF. Ou eu posso usar também focos de luz elétricos, tá? Mesmo frontais, tanto faz, tá? Então, vamos ver aqui o outro. Aqui, ó, usando, igual eu falei para vocês, está até num adulto o otoscópio, tá? Não é muito bom para examinar, tá? Vou ser bem sincera, eu estou colocando porque vocês vão achar isso lá na prática, tá? Mas não é muito legal, a visão não é muito boa, tá? É melhor vocês usarem o espéculo e, se não tiver o espéculo, tentar levantar, tá? Olha só, isso aqui tá sem foco, tá vendo? Essa região aqui, mas é só para vocês verem. Você vê isso aqui, ó, um vermelhinho, que é o septo, aqui nessa região, tá vendo? Então, eu tenho esse vermelhinho aqui. Então, aqui é a cavidade nasal esquerda, tá? O paciente está de frente para mim. Então, eu tenho o septo aqui nessa região, tá? E a concha inferior, ela fica nessa região aqui. Esse gordinho aqui que a gente vê, tá? E o espaço aéreo, ele seria aqui nessa região. O ar, ele entra e sai, tá? Quanto mais túrgido tiver esse corneto, mais difícil é para eu respirar. Quando mais retraído tiver, mais fácil é para ele respirar, tá? E o septo também, se ele tiver algum desvio, ele vai atrapalhar essa respiração, tá? Olha aqui, gente, quando eu levanto aqui o nariz do paciente, eu já vejo um desvio grande do septo. Olha para vocês verem. Em vez do septo estar centralizado aqui bonitinho, ele está desviado para esse lado direito aqui. É claro que esse paciente vai ter dificuldade de respirar, vocês concordam? Tá? Essa cavidade nasal dele está bem mais estreita que a outra. Olha um desvio do dorso nasal grande, tá vendo? Esse paciente aqui, além de ter uma função, uma questão funcional do nariz alterada, ele tem uma função estética também, tá? Então, o nariz dele é desviado, tá? Dessa paciente, e além disso, tem esse desvio de septo que com certeza atrapalha o paciente a respirar. Olha aqui, gente, olha essa concha inferior do lado de cá. Ela está obliterando totalmente a narina. Aqui eu vejo um espaço aériozinho. Olha aqui a válvula. Tá vendo essa dobra de mucosa que eu vejo aqui? Na hora que eu levanto assim o nariz, ó, eu acabo dobrando essa válvula aqui. E acabo causando... Ih, voltei, peraí. E acabo causando essa dobra de mucosa, tá? Peraí que eu apertei a outra botão direito aqui sem querer, tá? Deixa eu passar aqui rapidinho. Então, o que que acontece? Eu acabo causando essa dobra na mucosa e fica mais difícil. Por isso que vocês vão ver lá na prática que usar o espéculo nasal faz o exame ficar bem mais fácil, tá? Então, vamos lá. Aqui. Muito bem, tá? Então, é isso em relação à cavidade nasal direita aqui. Tem um espaço aéreo, a esquerda não tem, tá? Olha só a diferença. Isso aqui já é uma imagem endoscópica, tá? Então, é uma imagem que a gente tem através de exame mesmo. Aqui eu tenho uma cavidade nasal normal, tá? Então, o septo tá nessa região e aqui tá a concha inferior. Ela faz essa voltinha, o meato inferior tá aqui. Olha essa narina aqui de cá. O septo tá aqui, a concha encosta no septo, tá? E além disso, parece que eu tenho uma aguinha aqui, uma secreção, não é isso? Isso aqui é um caso de, por exemplo, uma rinite alérgica, uma gripe, tá? Fica desse jeito. E aqui não, aqui eu tenho a luz boa. Então, é mais ou menos isso aqui que vocês vão ver. Um vermelhinho do lado, né? Medial, que é o septo, e na lateral esse gordinho aqui que a gente chama de concha, tá? Que é a cabeça da concha inferior que vocês vão ver. Ok?